Senhor presidente, senhores deputados, senhores funcionários da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e a imprensa, gostaria de comentar hoje aqui um assunto de grande relevância para o Rio de Janeiro e para todos nós. Nós temos acompanhado, nesses últimos dias, o que tem acontecido aqui no Rio de Janeiro na questão das chuvas, da mudança climática. Muito se tem falado, muito se tem questionado. Neste momento, enquanto nós estamos aqui, neste parlamento, famílias estão chorando seus mortos, a perda de bens materiais, a perda de documentos, a perda até da alegria. Choram neste momento angustiosamente por terem perdido tudo. Mas todo ano isto acontece. Todo ano isto acontece. O Rio de Janeiro, senhores, como nós sabemos, aqui foi capital federal. Antes de ser a capital da República do Brasil, foi também capital do Império. Então aqui, nesta cidade-estado, nós sabemos que houve um crescimento totalmente desordenado da ocupação do solo urbano. Essas tragédias que acontecem no Rio de Janeiro e como vimos recentemente, e ainda muitas pessoas estão afetadas, não só aqui na capital, como também na Baixada Fluminense. Nós não só vimos aqui, recentemente, vimos a dor lá no Espírito Santo, em Belo Horizonte, em São Paulo, a tristeza das pessoas, um fenômeno climático que assolou a região sudeste e agora chegou aqui no Rio de Janeiro. Como estamos falando de Rio de Janeiro, este problema acontece anualmente e por décadas. Por décadas, senhor presidente, por décadas. Como eu falei, o Rio foi crescendo de forma totalmente desordenada, sem organização alguma, sem uma cidade planejada, como temos visto grandes outras cidades aqui no nosso próprio Rio de Janeiro e também em outros locais do Brasil. A infraestrutura de saneamento e de coleta de águas aqui no nosso estado e na nossa cidade foi muito mal dimensionada. E hoje, além de ser mal dimensionada, está totalmente obsoleta. Totalmente obsoleta. O crescimento totalmente desorganizado do Rio de Janeiro, senhores, vem ocorrendo governo após governo. Quantos governos se passaram nesse estado e nesta cidade, e os problemas continuaram persistindo e continuam persistindo até hoje. Problemas de décadas e décadas. Não podemos aqui exigir que a atual administração municipal do Rio de Janeiro, na pessoa do prefeito Marcelo Crivella, tente resolver um problema de décadas. Existem regiões, áreas, aqui na nossa capital, como também na Baixada Fluminense, que estão abaixo do nível do mar. E quando chove, automaticamente essas áreas enchem. E quando deixarão de encher? Nunca. Porque elas estão abaixo do nível do mar e ali servem como uma bacia e continuarão enchendo, enchendo
e enchendo. O crescimento desordenado do Rio de Janeiro em épocas anteriores, a falta de fiscalização do poder público, isto há 10, 15, 20, 30, 50 anos atrás, permitiu que as encostas do Rio de Janeiro, como também as regiões mais baixas, fossem ocupadas. As pessoas, elas precisam morar. As pessoas, elas precisam de um lugar para viver. E aí elas foram ocupando essas áreas, e não houve naqueles anos uma fiscalização do poder público. E hoje então critica-se muito a administração municipal, como se fosse responsabilidade do prefeito Marcelo Crivella, a esculhambação que começou lá atrás, há 30, 40, 50 anos atrás. Então o Rio de Janeiro sofre, e de forma estrutural, porque lá atrás não se teve preocupação de fiscalizar, não tinha, e não tínhamos por muito tempo um plano diretor para o desenvolvimento e crescimento do Rio de Janeiro. Associado, senhores, a toda essa desordem na ocupação do espaço público, a falta de planejamento e hábitos ruins de muitos cidadãos que jogam lixos dentro de córregos, que jogam eletrodomésticos dentro de rios, culminam com o advento das fortes chuvas em tragédias como a que estamos percebendo, não só aqui na capital, como também na Baixada Fluminense, em outros locais do Rio de Janeiro, no interior, e também em outros locais do nosso grande Brasil. É preciso que haja conscientização dos poderes públicos, e isto já era para ter acontecido há décadas atrás, a fim de que as pessoas sejam conscientizadas na ocupação do solo urbano. Se porventura saímos daqui agora e formos construir uma casa na Vieira Solto, isto poderia ser há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, no dia seguinte, a fiscalização estará batendo no nosso portão e dizendo: você não pode construir esta casa, esta loja, esta escola aqui, porque o plano diretor proíbe isto. Mas se formos para algumas regiões do Rio de Janeiro, ou se voltarmos em tempos anteriores, em algumas áreas do Rio de Janeiro, veremos casas, lojas e tantos outros locais sendo, obras sendo construídas, e nunca houve fiscalização do poder público. Por que, senhores? Por que isto? Como eu disse anteriormente, nunca se preocupou aqui no Rio de Janeiro na fiscalização da construção e do ordenamento do espaço público. E hoje nós estamos vendo estas tragédias acontecerem. E sabe quando isto vai terminar? Nunca. E quando há fiscalização, por exemplo, houve uma grande tragédia lá na Muzema, e o prefeito da cidade do Rio de Janeiro quis impedir que as pessoas ocupassem algumas residências ali. Eles entraram e recorreram e voltaram novamente a ocupar aquelas localidades. Então, é preciso haver conscientização e que todo o poder público, de forma organizada e orquestrada, possa atuar de maneira que as vidas possam ser preservadas e não venham mais a se perder vidas
nesta grande esculhambação que se formou o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, com grandes investimentos em Olimpíadas, preparos para a Copa do Mundo, obras inacabadas, até grandes peças de desmontes de obras na Avenida Brasil desapareceram sem ter uma solução. Muito dinheiro jogado fora em anos anteriores e nunca, na verdade, se preocuparam com a ordenação do solo urbano. Então não adianta ocupar, não adianta, melhor dizendo, culpar a atual administração por essa confusão, por esta esculhambação que é o Rio de Janeiro, porque eu, por exemplo, fui criado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, particularmente no bairro de Santa Margarida, em Campo Grande. Ali vivi a minha adolescência, vivi minha juventude, e aquela área sempre foi abandonada pelo poder público. Aliás, o poder público já há 20, 30, 40, 50 anos atrás, sempre apareceu e aparece nessas áreas, no Natal, oferecendo Papai Noel para as crianças, nas festas populares, oferecendo pula-pula e doce para as crianças, oferecendo todo tipo de pão e circo para a população, com o olho no voto, mas nunca se preocuparam em resolver anos e anos e anos e anos o problema daquelas populações que sempre estiveram abandonadas. E agora, inclusive contando com uma poderosa rede de televisão, querem atribuir ao prefeito Marcelo Crivella toda a esculhambação de décadas que vem acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Uma vergonha, é uma vergonha o que vem acontecendo e um papelão ridículo e de palhaço que a imprensa e certos órgãos de imprensa e de comunicação vem fazendo com o trabalhador. O interessante, senhor presidente, já estou encerrando, o interessante, senhor presidente, que as mesmas tragédias sempre aconteceram aqui no estado do Rio de Janeiro e no município do Rio de Janeiro e não ganharam tantas repercussões negativas pela imprensa, por parte da imprensa, como tem acontecido na administração do prefeito Marcelo Crivella em anos anteriores. Pelo contrário, alguns órgãos de imprensa e de comunicação que batem tanto no prefeito Marcelo Crivella, que batem tanto no presidente Jair Bolsonaro, tratavam alguns governantes a pão de ló. Eles eram os queridinhos dessa imprensa, de determinados grupos de comunicação. E por mais que as tragédias acontecessem, eles sempre procuravam suavizá-las. Infelizmente, este tem sido o papel da nossa imprensa. Eu lamento profundamente por estas vidas que hoje estão sofrendo, fruto do descaso de décadas de nossos governantes que passaram por aqui. E digo mais, não serão 3, 4, 5, 6 anos que essa grande esculhambação será resolvida. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.